Começa agora mais um Estado de Excelência que tem o apoio da Unisul, da FECOAGRO, da ENGIE, da Fiesc, do Sistema Fecomércio Sesc-Senac e do Cicobi Santa Catarina. Quando falamos em inovação, geralmente pensamos em um produto ou um serviço de grande complexidade tecnológica. Mas a inovação pode acontecer não apenas na criação de um produto ou de um serviço de grande complexidade tecnológica. Ela pode acontecer até no exercício da sua atividade profissional. Como, por exemplo, empresas criando um ambiente de trabalho prazeroso. Estive na Google e tive a oportunidade de constatar que o valor do prazer é um valor efetivamente respeitado, com uma convivência sadia, auspiciosa e feliz, um ambiente descontraído e claramente o mais adequado para que a organização alcance os objetivos a que se pretende. Nós visitamos a Universidade de Stanford. Em primeiro lugar, é mais do que uma cidade, né? Pelo tamanho, pela grandeza. Por outro lado, também nós visitamos a Netflix, visitamos outras empresas de ponta no Vale do Silício, e nós notamos também que a gestão que essas empresas hoje adotam é uma gestão inovadora. Nós tivemos uma empresa que, por surpresa nossa, nós vimos 2 cachorros sentados na poltrona. E aí nós perguntamos, sim, esses cachorros são de clientes que têm oportunidade? Não, são cachorros dos funcionários. Eles podem trazer seus cachorros aqui sem nenhum problema. Então, havia bebida alcoólica nas mesas. Perguntamos, sim, mas bebida alcoólica? Não, aqui é tudo muito liberal. E é uma empresa que, eu esqueço o nome agora, mas é uma empresa com 2.000, 3.000 funcionários que fazem locação de imóveis. O Bruno se refere ao Airbnb, o maior serviço de hospedagem do mundo. E tudo funciona, na verdade, cada funcionário daqueles, eles têm que apresentar resultado, eles têm que apresentar o trabalho e sem horário, sem muita... é tudo muito descontraído. E tu olha aquilo dentro de um conceito nosso, é inviável. Mas a responsabilidade tamanha daquele jovem, porque ele poderia estar bebendo, talvez. Poderia o cachorro estar latindo, mas tudo num silêncio tão grande, mas numa concentração, que talvez aquela bebida fosse um momento, eu imagino, de final de tarde para tipo assim, agora estou relaxado. Onde aquele jovem, naquele dia, poderia estar em casa trabalhando, ou poderia estar passeando, porque ele tem um compromisso da produtividade da qual ele é responsável. Né? Então, é uma revolução porque, no conceito nosso, tu tem que bater ponto, se tu não bate o ponto, tu tem que fazê-lo digital, tem que cumprir aquela hora, tem todo um processo do qual a relação capital-trabalho impõe tanto à empresa um custo altíssimo, quanto ao empregado um custo pessoal, que muitas das vezes, isso, ao chocarem-se os interesses, nenhum nem outro acaba sendo feliz. É cada vez maior o número de empresas que buscam melhorar não apenas o ambiente de trabalho, mas também as relações trabalhistas como um todo. Algo que no Brasil é dificultado por uma legislação arcaica que engessa as relações entre empregado e empregador. E isso que eu estava falando sobre o ponto, que é uma coisa tão simples, né, mas ao mesmo tão complexa, ela faz com que repensemos, eu como gestor, o que isso, a legislação trabalhista, nos atrapalha dentro de um processo do qual eu vejo que quem mais perde, às vezes, é o próprio colaborador. Ou
até do ponto de vista do colaborador que quer efetivamente ter uma produção melhor, mas ele está amarrado a uma série de detalhes dos quais ele não pode fazê-lo porque a própria organização o impede de fazê-lo em razão da legislação. Em 2013, a FEComércio Santa Catarina sediou o seminário Cidades Inteligentes, Cidades do Futuro, que reuniu especialistas mundiais sobre o assunto. Um deles, o professor Álvaro Oliveira, presidente da Alfamicro, Portugal, citou como referência a cidade de Helsínquia, capital da Finlândia. Dentre os vários aspectos, ele destacou o elevado nível de confiança que há entre a população e as instituições daquele país. E Helsínquia, porque a sua própria cultura e maneira de ser tem tudo a ver com isto. Duas coisas. Uma, a solidariedade e a transparência, a colaboração. A outra, acreditar em 100% na administração pública. É o único país que eu conheço no mundo onde a população, tudo o que vem da administração pública é bem para a população. Confiança, fator de reconhecida importância na manutenção de alianças estratégicas. Na missão Vale do Silício, realizada pelo Sistema FEComércio Sesc-Senac, a comitiva catarinense, formada por empresários e diretores da entidade, vivenciou mais do que a cultura high-tech da região. Existe muita confiança entre o empresário, as universidades e a própria NASA, que é um centro de inovação por excelência nos Estados Unidos. Você não tem ideia do que os empresários investem na NASA com relação à pesquisa, principalmente pesquisa. É pesquisa. Pesquisa se traduz em inovação. A gente nota que eles estão procurando outras formas inovadoras de subsistência lá em Marte, que para nós é muito distante, né? E a grandiosidade da NASA no sentido de eles disponibilizaram uma área muito grande para o Google. Eles vão fazer um projeto lá que nem a NASA sabe bem o que é. Tamanho é o nível de confiança que eles têm com as empresas no sentido de elas proporcionarem naquele espaço algo revolucionário, algo inovador. Na segunda missão, dessa vez para Taiwan, a delegação de Santa Catarina participou de rodada de negócios com exportadores e também com empresas interessadas nos produtos catarinenses. A segunda missão que nós empreendemos foi para a Ásia, a convite do governo de Taiwan, mais precisamente a Taitra, que é uma instituição parecida com a nossa federação aqui no Brasil, aliás, a nossa confederação, né, mas voltada para a indústria. E nós conseguimos levar um grupo de empresários importadores. Eles financiaram toda a nossa viagem, tá? Desde passagem aérea, hospedagem, nos receberam maravilhosamente bem. E também junto à Taitra, a essa organização de Taiwan, que é uma instituição governamental, nós assinamos um acordo, um acordo de parceria. E novamente a confiança, esse mútuo sentimento que dá segurança em todos os campos da relação humana, foi o que mais chamou a atenção no comércio taiwanês. Eles têm também um grau de confiança no consumidor muito grande, tá? Nós entramos numa loja, daqui a pouco, não sei se era gerente ou um funcionário, eu digo, vocês me aguardem 2, 3 minutos que eu preciso resolver um problema aí fora, mas volto já. A loja ficou vazia, somente de consumidores. O que a gente observa é que eles trabalham com um número diminuto de funcionários, tá? Mas um atendimento muito agradável. Eles, mesmo tendo dificuldade de linguagem, eles procuram se esforçar no sentido de atender os anseios dos consumidores, tá? Então, no comércio em si,
é um comércio atuante, um comércio bastante movimentado, mas é sempre voltado novamente, né, à questão ética, à questão de confiança, que nós não imaginávamos, tá? Eu, de fato, tinha alguma informação sobre Taiwan, mas não imaginava esse grau de confiança entre o consumidor, enfim, entre os lojistas. Isso que mais me chamou a atenção. A palavra ética está em alta e tem sido abordada nos mais diversos tipos de eventos. No Fórum de Dirigentes Cooperativistas, realizado este mês em Florianópolis, foi o tema principal. E para falar sobre ética, o professor Clóvis de Barros Filho. Ética é um zelo pela convivência. O objetivo da ética é aperfeiçoar a arte de conviver. A ética é um aprendizado constante, porque é um uso coletivo da inteligência que tem o aperfeiçoamento da convivência como objetivo maior. O que pode ameaçar a ética? É tudo o que ameaça a convivência. E o que ameaça a convivência são iniciativas que buscam trazer para quem age benefícios, ganhos, prazeres, resultados, vitórias, mas que exigem uma atitude que agride princípios de convivência, prejudica mais do que ajuda. A isso denominamos canalha. E a ética é a vitória da convivência sobre a canalice. Nós passamos por um problema político, talvez um dos mais graves da nossa nação, na época da República, né? E não só esse problema político se agravou e vem se agravando, como também algumas distorções no meio empresarial, né? Nós vimos aí grandes empresários sofrendo penalidades, tá? Em função da corrupção que se instalou. E aí, para ver corrupção tem que haver aquele que corrompe e o corrompido. Então, nós vemos que, falando em termos éticos, né, há pouco tempo atrás nós só criticávamos os políticos, né? Mas também nós temos que ver o meio empresarial, ele também tem faltado com ética. Não estou generalizando absolutamente. Nós temos bons políticos também, mas nós temos que ter mais bons empresários, né? Se nós queremos efetivamente dar o exemplo para que a classe política também mude, né? Uma série de missões internacionais fez parte do roteiro da diretoria da FEComércio Santa Catarina no último ano, promovendo imersões em culturas, que são referências globais, e oportunizando a abertura de novos mercados. Em junho, a diretoria foi a Taiwan para participar de rodada de negócios com exportadores. De lá, parte da comitiva seguiu rumo à Coreia do Sul, onde a agenda foi voltada à educação, uma das principais bandeiras do sistema FEComércio Sesc-Senac. Uma vez estando em Taiwan, e estando muito próximo da Coreia do Sul, nós fomos à Coreia do Sul, ficamos 3 ou 4 dias lá visitando escolas. O nosso objetivo na Coreia foi visitar escolas, tão somente. Aos 4 anos a criança se dirige a uma creche. Com 4 anos, a partir do momento que ela entra na creche, a criança tem noções de ética e de como fazer as coisas corretamente. Então, isso nos chamou demais atenção e mais. Com 7, 8 anos, a criança tem noções de programação de linguagem informática. Nós vimos crianças sentadas numa sala, muito descontraídas, com um iPad na mão, dirigindo um robozinho, onde eles estavam programando para frente, para trás, para o lado,
para um lado direito, para o lado esquerdo, dando voltas. Então, com 7, 8 anos, as crianças já têm noções de programação. Visitamos também uma escola técnica. Nós temos alguns modelos aqui no Brasil também, tá? Não muda muita coisa. O que muda mesmo é a base do ensino. É desde a creche, ensino fundamental. Aí, de fato, lá eles têm uma condição toda diferenciada. E que nós vamos procurar, a partir de janeiro, fevereiro do ano que vem, introduzir já nas nossas escolas. O sistema educacional coreano motivou a FEComércio a implantar mudanças aqui. Com a viagem do presidente Bruno, ele veio da Coreia empolgadíssimo. Estamos, a partir do ano que vem, implantando noções de ética já da educação infantil, ensino fundamental nosso, né? Realmente a criança, né, tem um aprendizado completo e já com noções de ética. É o que falta nesse nosso país. Então, logo nós voltamos da viagem, eu procurei o SESC dizendo o seguinte: nós vimos isso lá na Coreia e nós vamos introduzir na grade curricular noção de ética nos nossos bancos escolares. Tá? Não só ética, mas como fazer o correto também, como eles estão fazendo lá. Por quê? Porque há 35 anos atrás, a Coreia do Sul, ela foi totalmente devastada pela Coreia do Norte. Campos e campos lá foram dizimados com bombas e tal, não ficando uma árvore em pé. Então eles tiveram que começar plantando árvores. Tá? E em 35 anos, investindo maciçamente em educação, eles transformaram aquele país com 50 milhões de habitantes, sem inflação, o povo tendo uma qualidade de vida extraordinária. É o mundo digital que está espalhado em todos os lugares públicos onde a gente vai. Tá? Então, nós aqui, o SESC e o SENAC, nós vamos tentar fazer a nossa parte. A valorização do professor é fator decisivo para uma educação de qualidade. O professor aqui, infelizmente, é pouco valorizado. Um professor de ensino fundamental na Coreia, ele ganha $3.000. O nosso professor aqui nem $1.000 ganha. Olha, veja a diferença. E lá, a primeira profissão que aparece no jovem é ser professor, pela valorização que ele tem lá na Coreia. Então, existe uma diferença enorme. Eu acho que a sociedade precisa fazer esse revés, valorizar o professor enquanto mestre. Esse é um ponto. O outro é o professor também se valorizar enquanto mestre. E tem um aspecto também que a gente tem que considerar, que infelizmente aqui no nosso país, muitos pais, tá, eles estão consignando à escola a educação do filho. Nós podemos ser uma extensão do seio familiar. Agora, a escola ela tem que ensinar conhecimento para o aluno. Agora, a base da educação ela tem que vir do seio familiar. É lógico que também nós temos a responsabilidade, como falei do aspecto de introduzir na grade curricular ética e o fazer correto. Eu acho que também é uma responsabilidade nossa, mas não é só nossa. A nossa maior é o conhecimento. A educação sempre foi o grande desafio brasileiro. E nesse ponto, precisamos evoluir para acompanhar as mudanças que vêm ocorrendo na sociedade. A revolução tecnológica ela está fazendo algo que talvez a gente não dimensione o que vem pela frente, né? Eu tive a oportunidade de estar no Vale do Silício esse ano e me foi apresentado um menino, filho de um casal, que ele estava nos vendendo a proposta de uma startup, 9 anos de idade. E ele fazendo conceitualmente qual era a ideia da startup que ele queria vender. Veja só, uma criança de 9 anos, né? Já vendendo um conceito na área de TI, com uma revolução tecnológica,
e pensando do lado do empreendedorismo. Então, esse jovem que está nascendo com isso, de 9 anos, imagina ele na vida já ativa, né? A partir dos seus 18 anos, o que será ele com todo esse conhecimento, essa bagagem, e de que forma ele olha o mundo do qual a gente vive. Eu acho que essa é a grande revolução que a gente precisa começar a entender do que é uma sociedade mais evoluída, do que muitas das vezes, num país de primeiro mundo, isso já se avançou. E Santa Catarina tem avançado nesse sentido. O movimento A Indústria pela Educação, lançado pela Fiesc, ficou mais abrangente. Agora é Santa Catarina pela Educação. Aqui em Santa Catarina eu tenho observado, e nós fizemos parte disso, que foi lançado ano passado pelo presidente Glauco, Santa Catarina pela Educação, que tem um projeto macro, né, do qual traz-se o Plano Nacional da Educação para dentro do Estado, que ele se desvincula para a educação municipal, isso tudo é legislado, mas que tem um comprometimento da sociedade em estar discutindo isso com as suas bases. Esse movimento que está ocorrendo dentro da sociedade civil traz para um conselho do qual comece a discutir o que será a formação dessa educação, e aí a educação que nós estamos falando é a educação infantil, educação fundamental, ensino médio, quem sabe no futuro a graduação, mas também dentro a educação técnica, né? E isso faz parte desse conselho. As federações empresariais, da agricultura, do transporte, da indústria, do comércio, todo o Sistema S, as fundações, e aí entra a Fundação Ayrton Senna, Itaú, Secretaria Estadual da Educação com o secretário Eduardo, estando à frente de um projeto como esse, o Conselho Estadual de Educação, o representante das secretarias de educação municipais e outras entidades não governamentais dentro desse contexto, né? Então eu diria que é um projeto para daqui a 2022, ele não é para agora, ele tem esse desenho porque quando vence os planos, né, nacional, municipal e estadual, que normalmente é para 10 anos, ele tem um foco de buscar resultados para os alunos no ENAD, quer dizer, então hoje a nossa média está numa média de 5,8, que é uma média muito boa a nível de Brasil, mas é muito ruim a nível mundial. Então a média é chegar aos patamares aqui no estado de nível de países de primeiro mundo. Isso é um grande desafio, porque a sociedade civil está começando a tomar corpo e a cobrar daqueles que estão no poder político. Eu tive algumas experiências fora de Santa Catarina e eu quero dizer que nós catarinenses nós temos diferenciais que em muitos outros estados da federação eles não os têm. Nós temos um espírito empreendedor, nós temos um espírito de responsabilidade diferenciado, tá? Nós buscamos inovação. A gente, quando sai aí para Taiwan, para Coreia do Sul, próprios Estados Unidos, visitando o Vale do Silício, não é de graça. Nós vamos tentar buscar informação, conhecimento, para que a gente possa, nas nossas instituições, introduzi-los e sabendo de que lá fora o mundo funciona diferente. Então, nós temos essa disponibilidade, essa vontade de buscar novas informações, novos conhecimentos, para que a gente possa aplicar nesse nosso estado que não é tão grande em extensão, mas ele é grande em atividade produtiva, né? Então, eu de fato, eu como catarinense, e digo mais, né? Eu acho que todo dia, quando nós nos levantamos e quando nós olhamos no espelho, nós temos que dar graças a Deus que nós moramos nesse estado, nessas nossas cidades catarinenses, onde o trabalho é dignificado, né?
onde nós procuramos, dia após dia, gerar riquezas, tá? E por isso que o nosso Estado também, nesse momento, eu sei que nós temos as nossas dificuldades, tá? Mas eu acho que eu tenho certeza, pelos números, pelos indicadores, que o nosso Estado é o que menos padece nesse momento. E aí também eu quero destacar aí o trabalho que o próprio governo do Estado vem fazendo, Assembleia Legislativa, com seus parlamentares, tá? No sentido de achar brechas, né? No sentido de tentar resolver alguns problemas. O problema da Previdência, aqui no nosso Estado, foi um que foi resolvido. Sou pena de, talvez, da próxima geração dos previdenciários do Estado terem problemas, né? Então é aí que nós defendemos a igualdade, né, para todos, né? Todos são trabalhadores, não só os trabalhadores, os funcionários públicos, mas nós também, da iniciativa privada, fazemos o mesmo trabalho e com a mesma dedicação, tá? Então, é por isso que o nosso Estado ele consegue esses índices aí, dando o quê? Dando a contrapartida para a população vivendo melhor, com qualidade de vida e fazendo novamente a justiça social, que é o que nós procuramos como empresários, como trabalhadores, como políticos, enfim, aqueles que têm atividade que eventualmente possam mudar alguma coisa para o bem.